do Curiandamba. Com licença do Curiacuca. Com licença do senhor moço. Com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui comigo. Eu me chamo Sheila, eu sou essa pessoinha aqui da foto. De profissão, eu sou historiadora e também arte educadora. Ao longo dos últimos anos, eu tenho me dedicado a construir novos imaginários sociais para populações negras da história, através da fabricação de memórias. É que desde que eu era criança e adolescente também, me incomodava muito a forma em que a história do meu povo, o povo afrodescendente, era contada nas aulas de história. E é por isso que eu decidi contar a história de 3 grandes mulheres que foram escravizadas aqui em Mariana, antiga Vila do Carmo, através de outras perspectivas. E eu garanto para você que conhecer Honorata, Ana Clara e Lúcia, através desse novo olhar que eu proponho, é bem mais divertido. E por que não? Revolucionário. Vem comigo, que se você não gostava de história, é hoje que você vai passar a gostar. Vocês sabem aquelas imagens que vêm estampadas nos livros didáticos sobre as mulheres negras escravizadas? O que vocês pensam delas? Olha, eu sempre achei que essas imagens eram muito infiéis à realidade, porque elas mostram apenas as mulheres servindo os senhores ou sendo espancadas por estes, ou com expressões tristes, amargas, e eu nunca quis me parecer com elas. Essas imagens também podem ser encontradas no Google. É só vocês digitarem mulher, escrava, Brasil colônia. Mas para ajudar, eu vou colocar algumas destas imagens aqui. Deem uma olhadinha. Então, eu acredito fortemente que essas imagens precisam ser superadas. Isso quer dizer, minha gente, que apesar de sabermos que essas mulheres sofreram muito, também é importante saber um pouquinho mais das suas personalidades. Como, por exemplo, qual penteado elas faziam pela manhã? Qual a sua comida predileta? A cor favorita? Qual traço da sua personalidade era mais vibrante? Como, por exemplo, elas eram debochadas, elas eram engraçadas, elas eram irritadas. O que gostavam de fazer quando conseguiam escapar daquela rotina amarga da casa grande? Quais eram seus sonhos? E para responder essas perguntas, que tal a gente conversar com essas personagens, cutucando ali um pouquinho mais fundo, para que elas nos contem outros episódios? Olha, eu tenho certeza que essas histórias que a gente pode descobrir são muito mais interessantes do que essas histórias limitadas dos livros, que geralmente destacam apenas a dor e o sofrimento. Vocês vão de me perguntar, mas Sheila, essas pessoas morreram há séculos.
como é que a gente vai conversar com elas? E eu respondo para vocês. A gente vai conversar com elas através dos vestígios históricos. Como assim? Vocês não sabem? Deixa eu contar uma coisa, então. Gente, os vestígios, eles podem contar coisas muito mais profundas do que aqueles documentos escritos, que geralmente ficam dentro dos cartórios, das igrejas, sabem? Porque esses documentos escritos, eles com frequência reforçam apenas os estereótipos negativos dessas personagens. E eu vou colocar um exemplo aqui mais prático para vocês entenderem. Um anúncio publicado no jornal O Correio Paulistano, em 12 de setembro do ano de 1871, traz os seguintes dizeres: Honorata, 18 anos, crioula, escrava do alferes Domingos Roberto de Freitas, avaliada em 900.000 vinténs. Gente, cá entre nós, algum de vocês conseguem perceber que este anúncio se trata de um ser humano? Gente, na minha cabeça, esse anúncio poderia facilmente ser de uma bicicleta, de algum móvel, de qualquer objeto inanimado, mas não de um ser humano. E é justamente esse o objetivo desses anúncios, é de retirar a humanidade dessas pessoas, fazendo com que elas sejam percebidas apenas como mercadoria. E é para interferir, desarticular, quebrar, dissolver, romper com esses imaginários sociais tão degradantes, colocados de forma excludente no nosso povo, que hoje eu estou aqui. Não aceitamos mais a memória da dor. Então, eis que uma nova honorata surge. Pele retinta, corpo magro e cabelos sempre bem trançados. Seu cheiro natural é de laranja doce. Ela vive com um pezinho de arruda na orelha, conselho de vovó, para proteção, pois sabia que era mais bonita do que as brancas da fazenda e que elas a invejavam por sua beleza. Honorata tem uma voz rouca e angelical, mas tem a personalidade marcante. E se tem um troço do qual ela se orgulha, é de ter dado uma facada às escuras no seu senhor, que certo dia tentou apertar os seus seios. E o crime foi tão perfeito que a sinhá ainda saiu como culpada, já que no dia do crime não tinham escravos em casa. Moçoila muito sagaz. Para sobreviver, ela desenvolveu a arte do fingimento, tal qual uma atriz de cinema. Na frente do senhor, era prestativa e bondosa. Era ele virar as costas e zás! Aprontava das suas. Sempre conseguia esconder nos bolsos das saias as partes mais nobres dos animais que eram abatidos. E de noitinha, distribuía para todos na senzala. Quando um professor de fora vinha passar alguns ensinamentos para os filhos do senhor, ela se escondia debaixo da cama do senhorzinho para aprender também. Foi assim que aprendeu a ler e escrever. A parte do dia de que ela mais gosta é de tardezinha,
quando dá suas escapadelas da fazenda para se sentar na sombra de uma árvore, comer jabuticabas enquanto admira o pôr do sol. Ela sempre arranja algum jeito para estar longe da fazenda, exatamente na hora do lusco-fusco. Embora muitas meninas brancas da sua idade já estivessem casadas, Honorata ainda se vê como uma criança e enxerga brincadeira em tudo. Na ausência dos manda-chuva, ela pega as toalhas de mesa, bota na cabeça, fingindo ser uma noiva. Gira pela casa toda, finge estar em um baile, e mesmo quando os mandões chegam, a brincadeira ainda continua em sua mente. Seu corpo obedece às ordens, mas sua alma continua livre a viver as maravilhosas sensações de dançar, de comer as guloseimas e de ser bajulada pelos garotos mais bonitos da festa. A brincadeira apenas finda pela noite, quando ela dobra seus joelhos, une as mãos em oração e pede com muita sinceridade aos seus orixás que na manhã seguinte, assim que ela descortinar os olhos para o mundo real, que possa ter força e criatividade para construir em seu universo interior uma nova brincadeira, tão divertida e tão alegre, que possa fazê-la esquecer das agruras daquela realidade tão vil e injusta. Sua prece, tão sincera e vinda diretamente do coração, abre portais secretos, fazendo com que ela sonhe não apenas aquelas fantasias das brincadeiras, mas que em seus sonhos ela possa resgatar as memórias doces de um tempo distante, de sua terra-mãe, o tempo dos ancestrais, onde brincar, cantar, dançar, sorrir, pular, amar, sonhar, não precisava ser às escondidas. Esses sonhos fazem com que Honorata perceba que ela não é uma escrava. Ela é um ser humano pleno, escravizado.